Olá, tudo bem com você? Podcast Chega Mais, chegando no seu celular. Eu ia falar televisão de novo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você está nos acompanhando no podcast Chega Mais de hoje, episódio de número 16 do podcast Chega Mais. Já curte, comenta e compartilha para que mais pessoas possam enxergar o nosso podcast e receber os nossos conteúdos aí, tá bom? Hoje, muito especial. Nós vamos apanhar muito aqui. Nós vamos apanhar muito aqui. Vocês vão entender o que eu estou falando. Falando em apanhar, hoje nós estamos com uma câmera só, tá? Por isso eu vou mudá-la para o nosso querido amigo Padre. Chega mais! Um abraço, meu povo. Que alegria podermos estar juntos em mais um podcast. Chega mais, que alegria está sendo esses momentos. 16º episódio desse projeto que nasceu aí no coração do Gil Ortiz, do Marcos e do Padre. Estamos juntos agora, sempre nos preparando, também conhecendo várias situações da nossa vida, do cotidiano, aquilo que precisamos fazer. Está sendo muito legal. Confesso que me surpreendeu bastante o que a gente está discutindo, o caminho que a gente tomou, né? Que bom. Seja bem-vindo. Você possa participar conosco, mandando a sua mensagem aí. Estamos gravando, mais uma vez, porque estamos na semana da novena de Nossa Senhora Aparecida, então muitos compromissos nas quartas. Mas logo, logo, às quartas, às 19h, também a gente entra ao vivo. Bem-vindo, vamos começar colocando-nos na presença do Senhor, pedindo a sua proteção à luz da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra de Deus, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor, por causa do trabalho que fazem, e vivam em paz uns com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Amém. Olha o que a palavra de Deus nos diz hoje, e eu quero, com esta palavra, levar esse podcast a nos conduzir a algumas reflexões tão importantes. Respeitar os nossos irmãos que trabalham entre nós. Respeitar aqueles que ensinam, respeitar aqueles que nos guiam. Vale a pena viver esse ensinamento. Guiar e ensinar. Tem quem guie e ensine, e a gente deve respeitar os que trabalham entre nós. Que Deus nos abençoe. Daqui a pouco também não vamos falar, olha, aconselhem com firmeza os preguiçosos, de encoragem aos tímidos. Vamos rezar nesse sentido. Que Deus nos abençoe e que este momento seja um momento de graça e de bênção em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje, Marcos, nós vamos conversar sobre um assunto muito importante para nós, né? Por isso eu já falei aqui que a gente tem que respeitar o nosso convidado hoje, não fique bravo com ele. Mas esse nosso convidado Vai sair daqui hoje, tem uma formação acadêmica muito especial. Nós vamos falar sobre saúde física. Ele é licenciado em Educação Física na Uniban de 2009 e é bacharel em Educação Física na Uniban de 2010. Pós-graduado em Fisiologia do Exercício, Universidade Gama Filho, olha, 2013. Pós-graduado em Educação Física Escolar na Unileia, 2018. Pedagogo pela Unileia, em 2020. E participa de diversos cursos na área da saúde física. Ele tem 15 anos atuando no ramo de personal trainer. É assim que fala? Bonito, acho que é.
é autônomo, atividade física e qualidade de vida. Olha, 9 anos o professor de educação física na rede pública de Itapevi. Este é Rodrigo Ferreira. Seja bem-vindo, Rodrigo. Legal. Muito obrigado. Chega mais, já fui contagiado aqui, né? Por nossos irmãos aqui, fico muito feliz, agradeço o convite a todos os envolvidos. E hoje é o nosso desafio, né, irmãos? Falar um pouco desse assunto tão importante que é a atividade física para as nossas vidas. Essa é a alegria de poder ter você aqui e, mais uma vez, mostrando todo o caminho que o podcast Chega Mais está fazendo. Repito, já falamos de história, de psicologia, estamos aqui com a saúde física. Ah, Marcos, apareceu mais uma pessoa, lembrei agora, está se preparando, mas nós vamos falar de química. Caramba! Ele é químico, sobre algumas coisas. Eu posso vir fantasiado de Bikman? Vamos conversar com aquele que vier, né? Oxe, vai ser da hora. Nossa, um pouquinho que eu conversei com ele falando até sobre como fazer a limpeza em casa. Como a dona de casa deve tomar cuidado com as misturas dos objetos lá, dos produtos de limpeza. Né? Caramba, que da Ele hora. está se preparando, logo vamos chamá-los aqui também para estar conosco. Então veja que o podcast é isso, é um amplo ensinamento, e a coisa que eu estava conversando antes da gente gravar aqui, coisa bonita, porque esses profissionais, essas pessoas que estão vindo aqui conosco, são do meio cristão católico, que o padre conhece, e vão à missa, participam de alguma forma, tem até alguma história com o padre Hélio, nesse tempo aí, desde seminarista e padre há 12 anos, então mais de 20 anos no meio cristão, né? A gente vai se encontrando e fazendo amizades, e aí hoje, tempos depois, a gente consegue trazê-los aqui no podcast. Então vai ser muito bom. Então com o Rodrigo, nós vamos preparar a você, perguntar aquilo que a gente não quer perguntar também, e perguntar aquilo que a gente quer perguntar. Ok? Vamos lá. Eu acho que o primeiro, para a gente dar um pontapé, Rodrigo, é a gente falar um pouco sobre o que é exatamente uma atividade física. É interessante. O importante é começar, vamos dizer assim, começar pelo começo, né? O que é atividade física, né? Se a gente for acompanhar o que diz a Organização Mundial da Saúde, é todo e qualquer movimento que você faça onde tem um gasto calórico. Então, pensando desse jeito, existem muitas atividades, muitos serviços que em si já ordenam ali, se baseia numa atividade física. O trabalho, né, de uma trabalhadora que faz a limpeza de uma casa, de uma empresa. O trabalho é sempre voltado assim mais braçal, que hoje em dia é o que a gente menos vê, né? A gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente, mas a chegada da tecnologia, né, dos novos meios aí do mercado para se trabalhar, essa questão de trabalho braçal, de ter uma atividade física ali no dia a dia, cada vez está ficando menor, né? As pessoas hoje ficam mais tempo sentadas do que em uma atividade física. Mas, em resumo, para essa primeira questão, tudo que envolve ali um movimento corporal, né, que se gasta energia e que põe, né, articulação e músculo aí para estar trabalhando. Você acha que uma atividade física... Vamos dar 2 exemplos aqui. Uma pessoa que trabalha o dia inteiro no escritório, sentado, né, tem pouco tempo ali para um almoço muito rápido. E como você citou, uma pessoa que tem um trabalho braçal, né? Uma dona de casa que passa praticamente o dia inteiro ali se movimentando. Para cada um desses casos, existiria um tipo de orientação para se cuidar? Uma orientação diferenciada, né? Diferenciada. Porque, veja só, nós falamos só sobre a atividade física. A partir de um certo momento em que a pessoa 5 vezes ou até 6 vezes, dias ali na semana, fazendo aquele mesma atividade. Um exemplo, uma pessoa que é responsável por limpar um escritório. Todos os dias ela está ali fazendo o mesmo movimento, a mesma repetição, ela tem uma grande chance de desenvolver ali uma lesão, uma fadiga muscular. Porque é interessante que a atividade física,
ela é o início para que você tenha uma vida saudável. Você não está totalmente parado, você está em movimento. E aí nós vamos para o segundo passo, que é o mais importante, creio eu, que é o exercício físico. Você separa ali alguns movimentos, alongamentos, para preparar o seu músculo para aquela finalidade. Então, por exemplo, essa mesma pessoa que é responsável por limpar essa sala, ela começando a atividade física dela, fazendo o exercício de alongamento, né? Um exercício que vai promover o aumento da frequência cardíaca, para o corpo entender ali que ela vai começar um movimento corporal, ali, né, esses 10, 15 minutinhos que ela gastar, ela já vai estar prevenindo de uma futura lesão, ou um futuro risco de lesão por excesso de movimento. Né? Muitas das vezes ali o braço, o músculo, ele não está preparado para ficar tantas horas naquela atividade. Então, com o exercício físico, você vai estar fortalecendo, preparando para que não venha a ter lesão. Você está preparando o seu corpo para aquela atividade, entendeu? Você tem conhecimento em empresa em que se dá esse tipo de oportunidade? Por exemplo, antes mesmo do trabalho iniciar, a empresa promover algo do tipo, contratando um profissional para trabalhar, por exemplo, alongamento antes de começar o expediente. Sim, existe isso já ou não? Existe, é a ginástica laboral, né? Muitas empresas, nós podemos dizer aí que mais de 90% das empresas promovem essas iniciativas. Já é uma realidade, É uma então. realidade muito forte, né? No começo de carreira, quando eu estava ainda no último ano da graduação, eu comecei a trabalhar nesse ramo, né? Então a empresa, o Itaú, né, no caso, 10 minutinhos antes do trabalho no escritório, eles promoviam ali um momento de alongamento e de aquecimento, porque é o seguinte, existem muitas pesquisas hoje que mostram o gasto que a empresa tem com um funcionário doente, machucado, por conta do excesso de repetições, o excesso de movimentos repetitivos. Então o digitador ali, ele fica 4, 5 horas fazendo o mesmo movimento. Então era grande o número de afastamento e gasto, né, que essa empresa tem com esse funcionário. Então chegou à conclusão de que com as informações do aquecimento, do fortalecimento, esse número tende a cair. Então hoje muitas empresas, isso é bem normal, né, no ramo da educação física, ter essas prestações de serviço para as empresas. Isso começa assim, tem algo padrão no início da manhã? Tem alguma coisa na hora do almoço? É feita uma programação assim? Não? É feita a programação de acordo ali com a rotina da empresa. De acordo Qual com a rotina. Qual que é o ideal? O ideal é sempre antes da atividade. Porém, existem empresas que têm os 3 turnos, né? Manhã, sim, tarde, noite, até o noturno também, né? Na verdade, são os 3 turnos, manhã, tarde e o noturno. E em alguns desses períodos, acaba tendo que se encaixar no meio do expediente ou até no final do expediente. Porém, ali o benefício ele não deixa de existir, porque você aqueceu, você fortaleceu, e isso vai servir também para o dia seguinte, né? Então, existe ali, já se iniciou uma rotina de exercícios, mas a melhor opção é antes do trabalho. Então, os nossos amigos aí que trabalham home office, né, que é um grande número aí depois da pandemia que nós estamos vivenciando, o ideal é sempre fazer antes ali da sua rotina de trabalho. Bom, achei interessante você poder um pouco mais aprofundar nisso. A atividade física não é um exercício físico. Exatamente. Porque quando você falou atividade física para mim, já era exercício. Já era um exercício físico. Na verdade, é o movimento da pessoa durante o dia. Partindo da nomenclatura, né? Uma atividade física. Sim. Então, eu necessito do meu corpo ali para fazer, né, uma atividade. Então, como nós demos o exemplo no início, e aí entra a questão do exercício físico, que é você preparar o seu corpo, promover saúde, para que você tenha as suas atividades físicas feitas com mais qualidade, né? Que você tenha com mais eficiência. E aí, dentro dos exercícios físicos, nós temos uma gama, né? Nós temos vários tipos aí de exercícios físicos que nós podemos aí
classificar, escolher a caminhada, a própria musculação, a modalidade do Pilates. Nós temos aí bastante opções, né? Correr, andar. É. São Sinônimos? ajudam? Com Se eu só andar, certeza. ou se eu só correr? Então. Ou se eu intercalar tudo isso? Intercalar os dois, exatamente. É um assunto muito interessante, porque nós temos hoje como um grande mestre assim, a caminhada, né? A caminhada nas pesquisas científicas, ela tem mostrado grandes ganhos, tanto na parte física, né, o benefício cardiovascular, quanto também na parte mental, né? As pessoas ali, elas pensam mais na vida, elas cantam, né? Tem diversas pessoas que já me relataram várias coisas quando estão caminhando, rezam, elas se aproximam mais de si mesmo numa caminhada, né? Quando está fazendo uma caminhada sozinha, com outras pessoas você está partilhando, muitas das vezes a gente nem tem tempo para conversar por conta da correria, só que naquele momento que você combinou com um amigo, com uma amiga de fazer uma caminhada, você acaba conhecendo ela melhor, você acaba conversando com o seu filho, com o seu cônjuge ali de uma maneira que você não faria no dia a dia. Então muitas pesquisas hoje, elas estão voltadas nesse sentido, dos benefícios, né, da atividade física mental, né, e, claro, da parte física. Então, olhando para quem vai iniciar uma atividade física, por exemplo, é claro que a mais indicada é a caminhada, né? A pessoa, ela não deve começar correndo ou fazendo, né, um circuito que nós chamamos aí, que é caminha e corre, né, que nós podemos montar aí diversas sequências diferentes em relação a minutos. Quantos minutos você vai correr, quantos minutos você vai caminhar. Então, o primeiro passo é consultar um profissional, né, para poder estar fazendo uma programação para iniciar uma caminhada, diante das diversas, né, possibilidades em relação à saúde que ela pode te oferecer. Porque uma caminhada ou uma corrida pode ser prejudicial, por exemplo, se eu me decidir fazer por mim mesmo. Isso, pode. Ela pode ser prejudicial sem um acompanhamento. Por conta da limitação física, né? Primeiro ponto, você está acima do peso? Estando acima do peso, você precisa começar com a caminhada de uma maneira mais regular, né? Temos que pensar em estratégias para que o seu joelho, o seu tornozelo, o quadril não sinta o reflexo do seu sobrepeso, por exemplo, né? Então, são estratégias que nós temos que pensar, como gastar um pouco mais de tempo com o alongamento, depois entrar com a caminhada. No meio da caminhada, pode-se fazer uma outra série de alongamento ou uma sessãozinha pequena de exercícios físicos ali que não necessitam de aparelhos, né? Nós podemos fazer de maneira livre, mas é sempre precioso ter essa instrução profissional. Porque tem gente que pode acabar caminhando. Por exemplo, o alongamento antes é importante? É importante, uma forma de fazer aquecimento, os exercícios. Exatamente. Antes de qualquer caminhada, ou corrida. Isso, ou qualquer exercício físico. Porque eu vou mostrar meu desconhecimento disso, porque eu olhava, hoje não, mas algum tempo eu olhava, isso aí é para o pessoal que joga futebol, né? Tem que fazer alongamento, aí sim, a Nike corre à vontade. Corre à vontade. Joga futebol sem precisar fazer essas coisas, né? O rachão, né? E geralmente é só de domingo, né? E só de domingo. Só na semana. E olha lá, é legal os barrigudos correndo. Mas então, olha que interessante. Então, a atividade física é o nosso movimento, o exercício físico seria a qualidade para esse movimento. Isso. Né? E a pessoa se programar para isso. Né? Programar. Porque você pode dizer assim, a minha empresa não tem isso, onde eu trabalho não tem isso, não existe essa... Então está na hora de você se organizar para isso. Exatamente. Pensando na questão de saúde, porque eu penso assim, a atividade física, o exercício físico, há anos atrás, é claro que tinham poucas academias, era pouco estudado, né? Hoje, o exercício físico, ela é uma grande cadeira aí da pesquisa científica, né? Existem muitos estudos, tem evoluído muito essa parte. E aquela questão da estética, né? Eu preciso treinar, eu preciso fazer o exercício somente por uma questão estética. Mas hoje é muito evidenciado a necessidade para a saúde, para uma longevidade, né, com saúde, né? Aproximar ali dos 50, 60, 70 anos com qualidade,
com saúde. E o que nós estamos vendo hoje, se me permitir começar a entrar em outro assunto, é a questão do número do que nós chamamos de síndrome metabólica, né? A síndrome metabólica, nós podemos até apelidar aí de um vilão, um grande vilão oculto, que é a somatória de hipertensão, diabetes, excesso de açúcar no sangue, que muitas das vezes ela não te dá sinais de que ela está ali instalada. Quando você descobre, é tarde demais. Existe uma série de tratamentos, existe uma série de consequências que ela vai deixando no corpo, e quando a gente descobre, acaba ficando um pouco tarde, né? Tem que entrar com tratamentos e etc. E o exercício físico, ele é o primeiro, ele é o líder para se combater esse tipo de síndrome metabólica. Uma simples caminhada, por exemplo, você tem um fortalecimento muscular, né? O seu músculo vai ter mais saúde, vai ter uma queima calórica mais acentuada. Você tem a queima de gordura e a queima desse excesso de açúcar na corrente sanguínea. Então, uma simples caminhada de 30 minutos, vamos colocar, você já resolveu uma boa parte ali dos problemas que você poderia ter aí no futuro por conta, né, dessa síndrome metabólica. E hoje nós temos um advento aí, já há alguns anos, da academia, não é? Sim, sim. Que é uma busca de muita gente. Hoje em dia eu passo longe de academia, mas dizem que tem bastante gente. Aqui em casa tem alguns meninos que fazem também, na paróquia, tem várias academias. Como que surgiu isso? Você sabe me dizer assim? Então, quando explodiu? A evolução da academia, se a gente pegar ali os anos 80, mais ou menos, eram pouquíssimas que se existiam, né? O maquinário, né? Mesmo o maquinário, para quem lembra dessa época, era muito limitado. A questão da instrução profissional também, né? O Conselho de Educação Física, né? O nosso Conselho Regional e Nacional aí também, ele não era tão evoluído assim. E como eu disse no início, a questão da ciência descobrir a riqueza que é o exercício físico, fez com que as pessoas começassem a procurar mais as academias, e com isso ela foi se multiplicando. Hoje nós podemos ver que a maioria dos condomínios, praticamente todo bairro, existe ali uma academia, um espaço, né, para fazer o exercício físico. Então, eu acredito que essa evolução foi mais da conscientização embasada, né, na ciência, na pesquisa, em se mostrar a importância da atividade física, do exercício físico. Olha, não é só estético, é uma questão de saúde, né? Isso hoje é comprovado cientificamente. É uma questão de saúde, até porque a obesidade, né, a questão, né, de que nós falamos, o sobrepeso, é classificado como uma doença, né? Uma pessoa que está com excesso de peso, né, a obesidade mórbida, a pessoa que está ali nesses padrões, ela é classificada hoje como, né, doente que precisa de um tratamento, né, por conta das consequências que isso pode gerar para ela. E o tratamento não é remédio. Então, existe o medicamento. Existe medicamento. Mas isso é um ponto muito importante, padre. Eu tenho relatos, eu vivi isso na prática, de muitas das vezes ter clientes diabéticos, hipertensos, que tinham lá uma cartela de 6, 7 remédios. Com a rotina de exercício físico, essa cartela diminuiu. Foram para 2 remédios, 3 remédios, né? Então veja que muitos dos medicamentos, eles perdem a sua função porque o próprio exercício físico faz essa função. Eu posso dar um exemplo aqui para os hipertensos, né? Existe um medicamento que ele é voltado para dilatar a artéria. Você dilata, né, aumenta o diâmetro de uma artéria para favorecer o fluxo sanguíneo. E, consequentemente, a pressão ela começa a baixar um pouquinho até se ajustar. E isso é um efeito natural da atividade física, né? É produzido dentro do nosso corpo, simplificando um pouco mais, o óxido nítrico. Ele é produzido naturalmente. Quando você tem um estímulo ali de uma elevação da frequência cardíaca, esse óxido nítrico ele é liberado no seu corpo porque vai aumentar o fluxo sanguíneo. Precisa chegar mais sangue nos membros que estão em atividade.
E com isso, o exercício físico já promove o que o remédio estaria fazendo. Entendi. Nós vamos voltar nesse assunto, não estou fugindo não. Mas Vamos voltar. Vamos voltar, nós vamos falar bastante disso ainda. Mas, outra coisa que me traz agora uma curiosidade sobre academias, você falou, não é uma questão apenas estética, saúde. mas muitos buscam por estética. Muitos buscam, isso Mas é uma hoje, realidade. a realidade que não é só para isso. Eu busco. Você busca, Totalmente. sei. Totalmente. Deus Quem me sabe conhece sempre. sabe. Deus sabe. Mas essa busca, uma coisa que me deixa curioso, né? Eu teria uma outra pergunta em cima disso. Mas antes, a música, né? As academias, por exemplo, todos tem que ter música, ou alguém leva um fonezinho para ouvir. O que ajuda a música? É motivacional, né? Inclusive, nós podemos até deixar depois algumas sugestões de estudos, né, de artigos científicos aqui nos comentários. Ótimo. Existe um estudo que comparou, eu não lembro exatamente o número de jovens, mas era entre 40 e 60 jovens. E eles colocaram, né, esses jovens na esteira, claro que em grupos, por exemplo, de 5 em 5, 10 em 10. Para cada grupo, eles colocaram um jovem mexendo no celular, um jovem mandando mensagem, um jovem escutando música e o outro jovem sem fazer nada, só se concentrando mesmo no movimento. Para o grupo que estava escutando música, ele teve uma queima energética maior. Ele teve uma queima calórica maior durante o exercício de esteira nesse estudo, né? Então, veja que a parte da música, ela entra como um poder assim motivacional, né? Talvez aumente mais a concentração no exercício, né? A música, ela por si só, ela já traz diversos benefícios. E associado à atividade física ali, né, esse estudo mostrou que essa parte motivacional potencializa os resultados do exercício. Falando em música, vamos ver se essa câmera melhorou um pouco. Fazer o teste. Tá bem ruim. Tá ótimo. Estou te vendo. Me lembra na caminhada, a questão de caminhada. É bom fazer com outra pessoa junto, acompanhando, né? Então, sim. Me lembra aquela música, é difícil a caminhada. Vem me seguir. Trouxe lembranças, hein? Olha, tá vendo? É difícil, mas a caminhada é vocacional. Mas tudo bem, faz sentido. Vocacional. É verdade, não tem muita... Faz sentido. Olha que interessante. Mas, outro ponto, antes de chegar ao tema mais drástico, depois nós temos algumas coisas anotadas aqui. Como tem gente que gosta de academia, por uma questão estética, outras vão para a academia por uma questão de saúde, até recomendação, hoje tem recomendação médica, né? E os que não gostam de academia, aquele barulho, aquele monte de gente, gosta de aparecer, essas coisas. Exato. Aí, você acha que ele tendo algum equipamento na casa dele, sendo bem orientado, dá efeito para ele, se ele tiver opinião? Sem dúvida nenhuma, com equipamento e sem equipamento. Sem equipamento. Existe uma série de exercícios físicos, né, que nós podemos utilizar somente a questão do peso corporal, né? Então hoje existem diversos programas de personal trainer, canais no YouTube, de pessoas que montam programas, prestam esse tipo de serviço, né, uma assessoria online que é chamado, de preparar o treino da pessoa para que ela faça utilizando o sofá, utilizando o que ela tiver na casa dela, né? O próprio corpo mesmo, utilizando somente das articulações e do peso corporal, existe uma infinidade de exercícios e dá resultado. É claro que os equipamentos na academia são equipamentos ergonômicos, ou seja, são equipamentos que vão trazer um certo conforto para que você execute determinado exercício. Isso já é algo interessante, né? E você tem menos chance de se machucar, né? Quando você faz um exercício livre, um exercício que necessita da habilidade, né? Habilidades motoras, coordenação motora do corpo, do movimento, você tem ali um risco de se machucar, você tem que ter um cuidado a mais. Mas, enfim, essa não foi a questão levantada. Tem, sim, a possibilidade de treinar sem os equipamentos, ou com equipamento mais simples na sua residência, e ter o mesmo gasto calórico
e ter o mesmo fortalecimento de uma pessoa que treina na academia. Desde que você tenha motivação para isso. Motivação, eu não uso a palavra motivação, disciplina. Disciplina. A motivação, ela engana um pouco, né? A motivação você tem naquele dia. Se no outro dia você não tem a motivação, você acaba não fazendo. E é interessante que isso nos leva a um outro ponto, o que às vezes desanima mais as pessoas, né? Lê-se lá que precisa fazer de 3 a 4 vezes por semana uma atividade física, por exemplo. E aquela semana foi mais conturbada, foi mais corrida, a pessoa fez 1, 2 e não conseguiu fazer mais. Isso acaba desanimando um pouco no início do processo, né? Então, por isso que uma dica muito valiosa é comece do mínimo. Comece 1 vez por semana. Na próxima semana, tente introduzir a segunda, né? O segundo dia, a segunda noite de atividade física, para que você comece de uma maneira que você vai progredindo. E o mais importante, você sinta a atividade física. A atividade física, ela proporciona para você uma grande disposição. Quando o seu corpo começa a se adaptar ali mais de 50%, 60% do que ele pode agregar ali na atividade física, por incrível que pareça, você começa a sentir falta de fazer a caminhada, de fazer o exercício ou o alongamento. O seu corpo ele começa a te cobrar, né? Quem treina sabe disso. Então, é uma dica valiosa em relação a isso. Você trabalha nessa área há mais ou menos 15 anos? 15 anos, 15 isso, anos. desde a minha primeira experiência. Os ramos que você trabalhou, hoje a sua profissão é exatamente o quê? Personal trainer? Isso, eu sou educador físico. Educador físico. A educação física, ela tem um leque de atividades, né? Dentro do esporte de alto rendimento e dentro do exercício físico convencional, que são as academias de pilates, academias de yoga, musculação. Então, existe um leque de especialidades que um educador físico pode seguir, né? Certo. Então, a minha especialização mesmo é a questão da musculação, né, com uma ênfase também para a terceira idade. Hoje o número da terceira idade tem aumentado e o meu maior público são alunos de terceira idade, né? E a partir da educação também, a educação física escolar é onde eu também desenvolvo um trabalho. Então eu posso dizer que eu tenho aí 2 segmentos daquilo que a educação física me oferece, né? Nas áreas que você trabalha, então, por isso que eu quis puxar esse gancho. O grau de obesidade, né, em todas essas áreas, são grandes hoje, sedentarismo, né, também. Nos idosos, por exemplo. Sim, são grandes, né? Infelizmente, o Brasil, antes da pandemia, o Brasil ele ocupava o 5º lugar do país mais obeso do mundo. E o 1º lugar na América, no nosso continente. Claro que por número de habitantes e tudo mais, mas a questão do sedentarismo. Obesidade, vamos ser mais específico. Esse número que eu dei foi em relação à obesidade, né? Um país gordo. Então, depois da pandemia, né, com aquela situação de fica em casa, né, não se pode sair, tem um estudo feito pelo Hospital Oswaldo Cruz, né, na parte de pesquisa e ciência, que 60% daqueles que já praticavam atividade física pararam. Então, veja, nós tínhamos ali um número de pessoas que faziam atividade física. Com a chegada da pandemia, 60% das pessoas pararam de fazer atividade física. Então, o número de sedentarismo aumentou. Ele acabou aumentando. Então, o Brasil, agora eu não sei dizer, mas ele deve estar ainda nessas colocações, né, que eu citei antes, ou até agravado um pouco mais. Então, hoje você pode ver que o número do sedentarismo e de obesidade no nosso Brasil, ele tem crescido. Tem dados que no mundo que é os Estados Unidos mesmo? O primeiro, né? Primeiro? Em relação à população, né? Desculpe, o número de população, o número de habitantes por país, os Estados Unidos, onde reina o fast food, né? Tudo é mais fácil, prático e na hora. E no caso também a dinâmica de trabalho, né? Como nós citamos no começo, né? A praticidade de você trabalhar muito tempo sentado. Depois nós podemos falar um pouco de algumas dicas para essas pessoas que têm essa realidade. Os Estados Unidos, ele tem aí o primeiro lugar. Primeiro lugar. É.
e o Brasil na América. Exato. Muito bem. Então, vamos voltar para esse assunto. A obesidade, então, ela, para um preparador físico, para um profissional na área, ela é uma constante. Você recebe pessoas assim. Recebe Crianças a todo também? momento. Crianças, adolescentes. Adolescentes. Crianças, adolescentes, o público, né, se retratando na escola. Eu trabalho pelo município de Itapevi e nós temos um projeto anual em Itapevi que se chama ANE, né? ANE, ele é um projeto onde se pega o peso e a altura de todas as crianças da rede municipal e com um protocolo científico se coloca no programa para identificar quem está acima do peso e quem está na média ou baixo peso também, né? Questão da desnutrição. E eu não tenho esses estudos aqui agora, mas o número dos adolescentes, criança, né, entrando na pré-adolescência, para ser mais exato ali, dos 10, 11 anos de idade, o número de obesidade tem aumentado. Crianças acima do peso corporal, né? E aí tem a conscientização, né, o trabalho na escola para incentivar as famílias numa alimentação saudável, e não só alimentação saudável, mas os hábitos saudáveis, que entra a questão, né, do estímulo à atividade física. Fazer com que a criança corra, brinque mais, para queimar mais energia, né? Menos celular, joguinho de celular, e mais brincadeiras para que ela tenha uma queima calórica. E quando nós fazemos essas reuniões, porque a iniciativa, o ponto final da iniciativa é chamar as famílias nas escolas das crianças que apresentaram obesidade e conversar com as famílias. Só que, infelizmente, as famílias ficam um pouco distantes nessa realidade, não comparecem à unidade escolar para bater um papo com o professor, com o nutricionista, né, sobre a realidade ali do seu filho. Aí, eu acho que esse é um grande desafio. É um grande desafio para a Secretaria de Educação, para o esporte, né? Ali todos devem se unir para pensar em estratégias de como alcançar essas crianças, né? Porque esse é o ponto, né? Existe essa necessidade de que as crianças que têm esse sobrepeso sejam cuidadas, mas que a família possa também ter consciência. Então, antes de tudo isso, a conscientização das famílias, do público, para muita coisa nesse mundo, né? Para muita coisa nesse mundo. E aqui que mora o grande desafio de vocês, professores, né? Dizia, nós podemos tocar um pouquinho na área de educação, dizia um professor de história que esteve aqui exatamente isso. A rede estadual, municipal, não sei, a gente percebe uma defasagem e uma luta dos professores para poderem. O professor que tem vocação, está ali, ele inventa, às vezes tira recurso próprio para poder fazer, porque outras não dão, e outros talvez não se esforçam para isso. Mas é o grande trabalho da educação do professor hoje, apesar de ser mal remunerado, de não ter um reconhecimento, e isso é verdade, a gente está vendo aí, mas ele tem que fazer esse esforço para poder atingir família, atingir, às vezes, até a própria rede de educação, para conscientizar que é necessário fazer um trabalho muito amplo sobre isso. Muito amplo. Muitas disciplinas, talvez, juntas, né, para poder incentivar, conscientizar. E muitas das vezes, como o senhor disse, precisa conseguir atingir a família para ter a transformação e o aprendizado do aluno, né? Porque veja que a obesidade, isso é comprovado cientificamente, né? E nós já vivenciamos isso na escola. Como foi dito, síndrome metabólica, ela está diretamente ligada à deficiência no aluno, à deficiência de aprendizagem, à dificuldade na aprendizagem. Então, tem muitos alunos que têm essa dificuldade na aprendizagem por conta de vias metabólicas, processos metabólicos que acontecem, né, dentro do corpo, pela questão da obesidade, que hoje é considerada uma doença, que ele sente mais preguiça, ele se sente mais indisposto, porque aí nós estamos falando de sistema hormonal também, e tudo isso atrapalha na aprendizagem da criança e o adulto também, né, no seu desenvolvimento de formação, no seu emprego, no seu curso, né, na sua especialização. Ainda o esporte ainda ajuda, chama a atenção das crianças
Hoje, por exemplo, o joguinho de celular parece ser mais importante. Reinam, né? Infelizmente, o joguinho de celular reina. Mas o esporte, ele depende muito da criatividade de sua divulgação, né? Das iniciativas que se tem no bairro, na cidade. Então, com certeza, é uma ferramenta fundamental e precisa ser muito bem trabalhada dentro dos municípios, de tirar a criançada de dentro de casa, no celular, e colocar para fazer alguma atividade, né? A escola hoje, ela está tendenciando, e tem já várias iniciativas, de ser integral, né? O famoso ensino integral. A criança entra de manhã e sai lá no final da tarde. Com esse modelo de escola, se consegue atingir um pouco mais a questão do esporte com a criança. A criança, ela se movimenta mais, né? É um sistema de ensino que acaba favorecendo mais essa prática esportiva das crianças. Eu estou lembrando aqui, a segunda vez que eu falo isso, em outro episódio, eu também falei de uma série que eu assisti esses dias. Uma série muito especial. De um menininho, que foi uma série de bombeiros. Um menininho que foi pego no incêndio, salvo, era de outro país. Bom, a história não importa muito, mas importa o que aconteceu com ele. Que esse menino foi pego, era uma igreja lá, que as famílias acolhiam, e essa mulher teve que sair, e esse menino ficou lá com outros meninos na casa, e a casa pegou fogo. E eles mesmos fizeram a casa pegar fogo. Olha só. E aí salvou esse menino, esse bombeiro se apegou muito, e estavam tentando procurar os familiares desse menino, e não achava. E precisava de uma família que o acolhesse, porque a senhora já não podia mais acolher porque a casa incendiou. Sim. Aí esse bombeiro acolheu, junto com a esposa, colocou ele lá, casa apertada, já tinha um filho, mas mesmo assim, uma frase bonita que eu sei, a gente não tem espaço para ele, mas nosso coração tem. Então vamos acolhê-lo. Aí acolheu esse menino, e dias depois, a escola mandou chamar o bombeiro, que é o pai, para conversar com ele. Ele falou, pronto, já deu problema. E quando ele chegou lá, a diretora da escola perguntou, o que vocês estão fazendo com esse menino? Por quê? O que a gente fez errado? Não, pelo contrário. Ele está mais atencioso nas aulas. Olha. Ele está prosperando, não sei o que. Vocês estão cuidando bem desse menino. Que eles ajudavam os meninos com as tarefas. Então ele sentiu uma motivação desses pais passageiros para a escola. Então ele criou uma referência que o incentivou. Exatamente. E é isso talvez um desafio na desafio. Educação hoje. Na educação, na sociedade. Contato com os pais, né? De trazer incentivo às pessoas, de fazer elas se acharem interessantes nisso. Você falou há pouco de disciplina, né? A disciplina, ela precisa ser criada e você falou que não era motivação, que era disciplina. Lembrei disso, né? Isso, em relação, não que você não tenha motivação, Tem que né? se Ela motivar. vai estar presente. Mas a disciplina, eu vou dar um exemplo meu, não de gordura, que a gordura está boa ainda. Depois você vai nos ajudar aqui. Marcos está hein? tão quieto hoje. Vai ter treino, viu, Marcos? Daqui a Ele pouco. Tá concentrado. Né? Lembrei de uma coisa de música também. Tem que sair mais cedo. A disciplina, eu criei uma disciplina para mim. Por exemplo, o padre acordava muito tarde. Muito tarde. Então, porque a parte da manhã, normalmente, a gente tem alguns compromissos, mas a maioria é a parte da tarde, durante a semana. Final de semana não, é o dia inteiro. Mas na tarde, mais de manhã, então não tinha muito compromisso, acordava tarde. Eu comecei a criar, eu vou rezar a missa todo dia, às 6 horas da manhã, 6:30 da manhã. Me obrigando, criando uma disciplina para mim. Só que como eu me conheço, e aí vocês também da paróquia me conhecem, como eu me conheço, se eu não tiver uma outra pessoa comigo, se eu estiver sozinho celebrando a missa, se eu não abrir para a igreja, no outro dia que eu estiver cansado, desanimado, eu não vou celebrar. Não vai celebrar. Vou deixar para mais tarde. Então eu faço aqui, onde estamos, aqui tem um estúdio, aqui atrás da igreja, eu celebro a missa às 6:30 da manhã. Tem a ajuda agora do padre João Carlos,
Então, tem 2 dias que ele faz. Agora ele vai para a Itália. Então, 2 dias que ele celebrava, eu que vou celebrar. Então, será de segunda a domingo, acordando às 6 da manhã. E tem um povo, 6, 10 pessoas esperando para a missa. Olha só. Se eu não for, esse povo fica na mão. O povo vai ficar lá fora. Foi essa disciplina que eu impus para mim, me conhecendo, sabendo que se não tiver nada, não tiver ninguém, eu deixo para outro horário. Se utilizou de uma estratégia para conseguir ali, né, aplicar a disciplina, né? Agora aqui, já passou por aqui o diácono Tiago, que vai ser ordenado padre agora em novembro, e agora está o Felipe. Os 2 fazem academia e querem e fazem caminhada. Pense em levar o padre para isso. Não conseguem. E não conseguimos criar uma disciplina. Eu consigo pegar o meu terço de vez em quando e rezar aqui na quadra, né? Tem um espaço grande aqui. E é 15 minutos só de caminhada, nada. Então, também, para uma questão de... Eu falei ali dos pais se conscientizarem, tudo, mas a conscientização até dos religiosos, dos padres, Sim. né? Precisa acontecer de uma certa forma para que a saúde... Esses dias eu me assustei. O seminarista disse: padre, eu estou ouvindo durante a missa o senhor ofegando. Olha só. A respiração com dificuldade. E realmente eu estou com peso assim, abençoado. Mas o povo só me dá pastel depois da missa. Olha aí, ó, vamos conversar. Orienta o povo de Deus aí, Vamos Rodrigo. conversar com o povo aí da paróquia, né? Trazer mais salada pro padre. Mas eu acho bonito isso que você falou, é disciplina. Disciplina. Conscientização de que você é, a sua saúde e disciplina. Né? Esse é talvez o maior desafio, Desafio dos nosso. religiosos, sobretudo. Vocês veem os padres, tem uns padres aí já bombadinhos, né, que estão fazendo, né? Disciplinados. Mas muitos de nós, padres, eu devo reconhecer isso, não tem muita preocupação. Às vezes quer fazer, mas depois desanima. Não encontra É uma estratégia. Vamos usar a estratégia palavra pra estratégia, né? Como eu disse, às vezes coloca lá na agenda 4 vezes por semana. Falhou um dia, ai, minha semana se perdeu, não dá mais nada certo, vou desistir. Então, interessante, o terço caminhando não são 15 minutos? Já foi um passo, né, que o senhor deu. 15 minutos andando ou 15 minutos parado? São 15 minutos andando, eu tenho um ganho. Na próxima semana, tenta chamar alguém, ou tenta colocar um segundo dia na semana, e isso vai fluindo, né? Eu acho que eu encontrei a palavra. Essa questão da semana, você ir acrescentando os dias, né? O desafio para você, a atividade física ela vai fluindo essa vontade de você fazer algo. Caminhar mais, entrar numa academia, um exercício físico dentro de casa, isso flui, porque você se sente bem, né? Você está colaborando com a sua saúde, né? Com o seu corpo, né? Nós tivemos uma quermesse aqui e teve uma escola de dança que veio apresentar algumas danças. E uma dança que mais gastou o povo foi a tal da Zumba. A Zumba tem uma associação muito própria com preparação física, assim? Sim, É recomendado? É recomendado, as danças, né? Dentro das diversos exercícios físicos, a Zumba, né? Na área ali da dança, da coreografia, ela é a mais presente no momento, né? Antigamente tinha muito aquelas aulas de step, de jump, e as coisas vão avançando e o povo vai mudando um pouco, né? De escolhas. Mas hoje praticamente toda academia tem ali a sua aula de dança, de coreografia. E veja só, além da atividade física, a dança, somado com a Zumba, ela tem a questão do desenvolvimento de habilidades, de coordenação motora. Então a professora está te orientando ali, ó, direita, esquerda, braço direito, braço esquerdo. Então também tem esse trabalho cognitivo, né? Que é um outro trabalho que o exercício físico promove, que nós chamamos de neurogênese, que é a formação e a reformulação de neurônios. É comprovado de quem tem atividade física na sua rotina, com certeza adquire uma melhor memória, uma melhor concentração, porque para todo tipo de exercício,
acontece essa renovação de neurônios dentro do cérebro, dentro do seu sistema cognitivo, né? Isso é comprovado cientificamente. E a dança, a coreografia, ela é uma das mais indicadas para essa necessidade. Lembro de um tempo que o povo falava de aeróbica, assim, que tinha Isso. nas praias no verão. Nas praias, né? no verão. Nossa. Veja que existem várias iniciativas, por quê? É tentando buscar o povo a fazer o exercício físico de várias maneiras, Algo né? que Não gosta de provoque, academia, né? estão treinando na areia, estão treinando na praça, estão treinando em casa. Ou seja, é necessário se mexer aonde for, aonde você se sentir mais convidado. Tenho feito o aquecimento. Aquecimentos. No quê? Antes de dormir, né? Coloca o cobertor em cima, aí vai aquecendo e eu consigo. Olha só aí, ó. Bom, ainda bem que eu tô aparecendo. Ô Marcos, nós vamos conversar fora do ar depois, tá? Você olhando aqui, você olhando para o Marcos, para o porte físico dele, qual a primeira orientação que você daria para ele? Olha, além do Marcos e o porte físico, eu já tive o privilégio de ver o Marcos jogando bola, né? Ah, Já é? joguei bola junto com o Marcos. E ele Mas- joga bem, viu? É? Ele joga bem. Né? 2 minutos. Não. Ele jogou o jogo inteiro, né, Marcos? Aquela vez. Mas o Marcos, ele começou uma atividade de caminhada há uns meses atrás. Sim, eu tava Você teve uma rotina aí do quê? De um mês consecutivo? Um mês e pouquinho, então. Aí, de repente, Parou. Parou. eu tive que fazer uma Desmotivou. Então, Disciplinou-se. veja que essa fala do Marcos É de muitos. levou até uma questão de prioridades na vida, né? Será que eu não consigo encaixar 30 minutos, né, das minhas 12 horas ali para fazer uma caminhada, para fazer alguma atividade? Então, às vezes aparece alguma coisinha e o fato de que eu consigo organizar melhor o meu tempo, olha só, eu começo até a melhorar a disciplina do meu dia, por conta de uma organização para atividade física, né? Então, daria para ele conseguir, só que aquela questão que nós falamos também, às vezes eu proponho 4 vezes, consegui uma, desanimei, Desanimou. perdi uma semana, né? Aconteceu alguma coisa, não consegui treinar, desanimo e paro, né? E essa questão que nós temos sempre que levantar. Eu preciso arrumar estratégia para que na outra semana, passado passou. Eu preciso que na próxima semana eu retome o compromisso com o meu corpo, com a minha saúde, né? Porque quando você cuida de você, você está demonstrando para o outro que você também ama o outro, né? Você está mais disponível para o outro, o seu bom humor para o outro. Então veja que tudo corresponde, né, à saúde, a uma melhora da saúde. Todos são beneficiados. Você que está... Olha, se tivéssemos ao vivo hoje, Marcos, eu acho que ia ter muita pergunta, viu? Mas você aí que está nos acompanhando pelo Chega Mais, pode colocar nos comentários, depois a gente passa para o professor Rodrigo e nós vamos tentar fazer um outro momento também de reflexão sobre isso. Ele pode responder de alguma forma, depois ele vai passar as redes sociais dele também, né? Sim, Mas tem sim. que aprender, né? Você cobrou da gente pôr a rede social para pôr na tela o nosso endereço. isso é verdade. A Ninguém rede te mandou, social. né? Ninguém mandou nada. Mas nós vamos mudar. Mas aí para que você também conheça o trabalho do Rodrigo. Sim. Me veio aqui agora a questão. Não, deixa eu te falar uma coisa. Eu já fui em academia, já fiz academia, sabia? Ah, eu já sabia. Em 2007. Eu estava esperando a hora certa de falar. 3 dias. 3 dias de Deu academia. tanta fome. Tava aí outro rapaz, hoje ele faleceu, com 50 anos, um grande amigo, e nós fomos lá fazer. Mas eu não aguentei 3 dias. Falei, não, já estou em forma. Isso aí. Já resolvi o problema, né? Alguém recomenda, padre, prática esportiva. Você jogar futebol de botão, serve. Passou disso. Mas eu queria perguntar para você, Opa. no sentido da alimentação e a atividade, o exercício físico, a atividade física. Também é importante, né? É muito Conciliar importante, isso. é o grande desafio, né? Acredito aí que nos próximos episódios do Chega Mais, nós vamos ter um especialista falando sobre isso, né? Mas o pouco que eu posso associar, né, as duas funções, primeiro é a indicação, sempre procure um nutricionista, né, um profissional da área,
provavelmente ele é o preparado, né, o mais preparado para isso. Mas o exercício físico, se você pensa em queima calórica, o seu corpo vai sentir mais fome, né? Ele vai precisar repor aquilo que foi estocado, aquilo que estava para ser queimado, metabolizado. Geralmente, o que eu ouço muito dos clientes são estratégias dos nutricionistas para tentar, de alguma maneira, tapear essa fome em excesso. Alimentos, né, que muitas das vezes são ricos em fibras, que dá uma saciedade a mais. Então, além dessa disciplina com exercício físico, aqueles que precisam, né, perder uns quilinhos a mais, tem esse desafio de se adequarem também, aos poucos, não é nada de uma vez, a uma alimentação mais saudável, né? Porque, veja só, mesmo aquelas pessoas que treinam, que já têm uma rotina de atividade física, de exercício físico, e não se alimentam bem, muitas das vezes elas estão dando um passinho ali para trás. Por isso que é importante sempre consultar ali um profissional, ter exames regulares, né? Colesterol, triglicérides e aquele que o médico achar necessário pedir, para você ver como que está a sua saúde. A saúde ela está aqui escondida, está dentro de você, né? Então é sempre importante você ter essas recomendações e sempre fazer um esforço de se alimentar melhor também. Mas a alimentação e o exercício físico, o casamento, estão sempre andando juntos, né? E como funciona esta forma de recomendação? O que vocês podem fazer como profissionais sem precisar de uma recomendação médica? Ou sempre precisa? O nutricionista vai lá, trabalha comigo e recomenda atividade e física. Procurar um personal trainer, que seja. Né? Um médico também pode encaminhar. Mas quando isto não acontece? Vocês podem orientar alguma coisa ou não? Precisa de uma... Nós podemos passar sempre ali o beabá, né? A ideia inicial, como o padre disse, é a equipe multidisciplinar que nós chamamos, né? Entre o nutricionista, entre o educador físico ali para poder orientar. Mas nós temos hoje acesso à informação assim de uma maneira rápida, né? Hoje, se você jogar lá no Pai Google, lá, né? Tá, alimentação saudável. Vai aparecer lá a pirâmide, os alimentos que são mais recomendados, os menos recomendados. E com isso nós conseguimos ter ali uma base do que eu preciso acrescentar. Então eu sei que a minha maior demanda energética é manhã e à tarde. É a hora que eu estou acordado, né? Então a minha alimentação mais rica, mais robusta, ela deve ser no café da manhã e no almoço. Conforme vai chegando o entardecer e a noite, qual é a natureza do nosso corpo? O descanso, o sono. Então você não vai queimar muita caloria, você vai queimar pouca. Então à noite, se eu como muito, vou dormir, tudo aquilo fica acumulado. Eu não tenho um gasto significativo daquela caloria que eu ingeri. Então a gente já começa dessa base. Café da manhã, um almoço, a distribuição de proteínas, né, carboidratos, a rica, né, combinação de legumes e verduras, que nós sabemos aí que fazem bem para a saúde, né, isso não é segredo para ninguém. Então eu vou tentar explorar mais essa questão dos alimentos considerados saudáveis na minha alimentação e começar a me disciplinar mais nessa parte do entardecer à noite, onde provavelmente eu não vou queimar quase nada. Salvo aquelas pessoas que treinam à noite, as pessoas que fazem exercício físico à noite. Aí precisa ter ali uma demanda, né, de carboidratos, de proteínas, claro que num valor mais baixo, mesmo treinando, mas num valor mais baixo do que foi consumido durante o dia, né? Muito bem. Eu lembro que no tempo da pandemia eu cheguei a entrar em contato com você. Você mandaram alguns exercícios. Com alguns exercícios físicos. Oh, Deus do céu. Fiz alguns. Olha, né? só, fiquei feliz agora, hein, saber disso, pai. Sim. E eu acho que interessante essas dicas também Sim. no básico para todo mundo. Eu fiz, eu devia ter gravado, né? Olha, eu acredito. Na pandemia padre. nós estávamos muito preocupados. Eu procurei o Rodrigo e na nossa paróquia tem uma fisioterapeuta, a Rose. Ela fez uns vídeos para a paróquia. Olha que legal. Está no YouTube da nossa paróquia, Paróquia São Francisco de Assis, Jandira no YouTube, está lá até hoje. Os vídeos. Ela fez uns exercícios, pegou
lata de óleo, Isso. arroz. Tudo que tem em casa. Ensinando um básico, assim, porque nós estávamos no início de muita aflição naquela época. Era o início. Da Ninguém pandemia. saía de casa mesmo. E estava muito... E eu preocupado com o povo, né? E nesse sentido, falei, você não pode fazer umas Como sugestões, sugestões. Depois, preocupado comigo, eu pedi para você também. Veja, e não tem outro jeito. Se não for algo você criar mesmo, que você precisa e quer isso, Eu é o necessito desafio, disso, né? É aquela consciência de você está com aquele problema e o médico disse a você, ó, você precisa tomar esse remédio aqui para que você cure esse problema. Nós temos que ter esse pensamento da atividade física. Eu preciso usar, eu preciso tomar desse remédio para que eu tenha e promova a saúde. Eu preciso ter isso como um hábito saudável. Eu preciso escovar os dentes todos os dias, eu preciso tomar banho todos os dias, eu preciso ter uma atividade física, um exercício físico todos os dias. Ah, mas só dá 15 minutos, 20 minutos? Faça, né? É o tempo Faça que você alguma tem, coisa. é o tempo que você vai usar, né? Perfeito. Eu acho que isso também ajuda, por exemplo, quem tem dificuldade para ler. Sim, como Não nós é? falamos da questão do foco, da concentração. Foco e concentração. Exatamente, tem até um outro estudo, depois nós vamos colocar tudo lá nos comentários, que eles pegaram adolescentes de uma universidade, né, nos Estados Unidos. E o grupo que fazia parte lá dos esportes, né? Agora eu não me lembro o nome que se dá a esse grupo, mas eles eram praticantes de uma modalidade de esporte, basquete, beisebol. Esse grupo, eles tinham um rendimento melhor nos estudos do que o grupo que não participava, né, das atividades físicas. Se percebia um maior foco, uma maior atenção desses alunos, né? Então, existem muitas comprovações científicas daquelas pessoas que precisam estudar, das pessoas que gostam de ler, né? Ou necessitam desenvolver esses hábitos que são saudáveis também. O exercício físico vai te ajudar bastante nesse sentido. Rodrigo, dicas de leitura, de livro, de artigos sobre esta área. Tem muita gente que nos acompanha que gosta de ler mesmo. Sim, comprovar as evidências ali, Isso. né? O que você apresentaria assim? Olha, Básico. de início, uma leitura mais leiga, né? A leitura que é aberta para o público em geral. Muitas das vezes, o próprio site de grandes jornais aí que nós temos, né? A Folha, grandes jornais aí, eu nem sei se aquele agora, não é mais Agora, é um outro nome. Os jornais mesmo, o lance é bom para acompanhar a tabela do Brasileirão. Mas os grandes jornais, né, Diário de São Paulo, eles sempre têm ali uma coluna sobre saúde e bem-estar. E muitas das vezes ali, praticamente toda semana, sempre tem alguma dica de saúde, né? Sempre tem uma dica de saúde, falando sobre exercício, sobre alimentação. Então, quando você vê esses grandes veículos de comunicação, né? Os sites, o UOL, sites que são grandes, né? Que nós sabemos aí, vemos muito, sempre tem a coluna do bem-estar e saúde. Então, é sempre interessante você estar lendo essas colunas, porque são sempre nomes renomados da pesquisa, né? Do esporte ou da nutrição, né? Eles sempre vão estar embasados na informação que eles passam, né? É sempre interessante também procurar no Instagram. Às vezes a gente perde tanto tempo no Instagram vendo vídeos, vendo conteúdos, e tem muito nutricionista, muito fisioterapeuta que usa desse meio para divulgar informações em relação à atividade física, né? No meu Insta lá mesmo, se você entrar, existem muitas informações, dicas de como você pode usar o exercício, a alimentação. Então, procure profissionais também, né? Desconfiou ali de alguma informação, pesquisa, vai checar, joga lá na internet, que aparecendo ali um site grande, um site confiável, você vai ler, né? Você vai concordar ou não. Mas a dica principal seria esses canais que falam de bem-estar e saúde, dos grandes veículos, né? Nessa leitura, é importante fazer essa leitura correndo, fazendo a caminhada ao mesmo tempo que ler, ou não? Você só faz a caminhada? Você só faz a leitura e depois você faz a caminhada. Olha que maravilha, melhor assim, Marcos.
Nossa, que incentivo você me deu agora, fazer leitura correndo. É só para saber, né? Vai que fazendo a leitura você adquire o benefício do exercício, né? pessoas que farão essa pergunta. Claro que terão. Você já adiantou aí uma pergunta que o nosso amigo ali poderia estar querendo fazer. E é interessante, né, Padre, se me permite, existe um estudo hoje tão preocupado com o sedentarismo e obesidade, que são os principais tópicos aí da síndrome metabólica, que se diz um risco de uma nova pandemia voltado a essa área da saúde. Se a gente pegar hoje, né, o sistema SUS, os médicos que estão atendendo pacientes que vêm com problemas cardiovasculares, vamos colocar só problemas com o coração, né, problemas cardiovasculares, já não está dando conta de atender esses pacientes. Exames, cirurgias cardíacas, né? E muitas das vezes esses problemas poderiam ser evitados ou estagnados com a prática regular de exercício físico. Então, eu fiz questão de citar, né, não para assustar, mas para mostrar a intensidade e o perigo que é o sedentarismo, né, de você escolher em não fazer o exercício físico. Resumindo, sedentarismo é? A falta de exercício físico, né, a falta de atividade física para o corpo, e com isso você aumenta a chance aí de desenvolver a síndrome metabólica, acúmulo de açúcar no sangue, o aumento dos índices, né, triglicérides, colesterol, e prejudicando a sua saúde diretamente, né, diretamente. Perfeito. Eu pedi a dica de artigos e livros para o povo, basicamente. Para a sua formação, o que você poderia dizer, assim como testemunho mesmo, que foi importante para você? Um livro, um professor, um grupo de... Eu tive um professor na pós-graduação, ele se chama Fábio Navarro, e existe a Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício, né? Essa revista, o conteúdo dela hoje é todo digital, né? Se você digitar lá, Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício Físico, todos os artigos, os mais novos artigos do mundo inteiro estão lá, né? Eles estão lá, a maioria deles em inglês, mas você consegue traduzir, né, caso não consiga ter o entendimento. E esse site ele é completíssimo, ele fala de uma maneira geral sobre atividade física, saúde e alimentação. Ele é multidisciplinar muitas das vezes, né? Tem lá estudos sobre nutrição, fisioterapia, a educação física. Só não tem da parte de educação, mas sempre a parte de esporte. Um grande autor também e preparador físico se chama Nuno Cobra, né? Ele tem até um livro muito interessante, Sementes da Vitória. E o Nuno Cobra, ele foi preparador físico de grandes personalidades, aí entre eles o Ayrton Senna. E aí ele cita vários exemplos de como ele trabalhou. Ele fez um trabalho muito de coach mesmo do Ayrton Senna, né? Além da parte física dos exercícios, mas toda essa parte psicológica, porque também a preparação, né, dele permitia. E o Nuno Cobra também é uma excelente referência aí para adquirir o livro, porque ele fala da saúde e bem-estar num todo, né? Você amar as pessoas, você se dar bem com as pessoas, você viver a vida, né? Ele leva a diversas reflexões sobre isso. De imediato, o que eu tenho é mais essas recomendações mesmo. Que te marcam também, né? Que marcam bastante e me fazem refletir sobre isso, porque antes de você se tornar um profissional, né, eu precisei aceitar isso na minha vida, né? Eu preciso propagar isso, né, na minha vida, não só profissional, não só com fins lucrativos, mas eu preciso levar isso para minha família, para mim mesmo. Às vezes as pessoas pensam que o atleta ou o professor não tem preguiça, não perde uma semana de treino. Isso acontece, mas nós temos que levantar e retomar, fazer novamente, buscar essa disciplina. É um compromisso comigo, com a minha saúde, né? Exatamente. Qual é o nome do rapaz? O autor? Nuno Cobra. Nuno Cobra.
Preparador, né? Preparador físico. Se você não fizer o exercício, ele cobra você? Ele cobra. Ele Ah, cobra. O Nuno cobra. olha. Edita aí, Marcos. Põe a música da praça. Olha só, hein, ó. Medicina, Não, mas foi boa, medicina foi boa. esportiva. Opa. Nós aqui gostamos um pouco de futebol. Nós vamos Sim. fazer um programa só sobre futebol. Opa, olha aí, hein? Mas o como público- que é uma evolução muito grande também no esporte, né? Muito Sobretudo grande, no futebol. Né? É, muito no esporte, no futebol e várias outras Várias modalidades. Para falar sobre esse assunto, é interessante nós diferenciarmos o exercício físico saudável do esporte, né? O esporte de alto rendimento. Para falar de saúde, nós sempre vamos usar o termo exercício físico regular, prática de atividade física regular. Quando você fala de esporte de alto rendimento, nós não podemos ter como exemplo de saúde. Isso é interessante, né, padre? Interessante. Porque veja, ó, vamos colocar o exemplo da ginástica brasileira. Se você pega aí, né, as atletas que praticam, que levam o nome do Brasil, a idade delas se aposentarem geralmente é por volta de 32, 35 anos, porque as guerreiras do nosso Brasil não têm mais articulação. Nossa, gente. Entendeu? Elas não têm mais saúde física, né? Vamos dizer assim, o exercício físico regular, ele vai trazer para você uma articulação mais saudável, osso mais saudável e músculo mais saudável para você fazer as suas atividades diárias. O ex-atleta, ele sofre com as consequências. O ex-jogador de futebol, o o corredor do atletismo. Então ele paga um preço muito alto por correr atrás daquele troféu. Aquela menina mesmo, Daiane dos Santos. Da ginástica artística, né? Exatamente. Muda o corpo dela totalmente. Muda o corpo dela inteiro, porque veja, um atleta, para ter aquele dispêndio de energia, ele tem um acompanhamento de nutricionista, de profissionais. E a alimentação dela é totalmente regrada para aquele gasto energético que ela tem. Quando o atleta se aposenta, nós podemos observar em muitos jogadores de futebol também, que às vezes adquirem uma barriguinha a mais, ou não estão em atividade física, porque primeiro que eles estagnaram, ficaram a vida inteira treinando e depois eles... Relatos de alguns jogadores que eu tive a oportunidade de conhecer e conversei. Então, o esporte de alto rendimento, ele é para conquistar títulos. Pague o preço que for, né? Mas ele não é usado para promoção de saúde, da Fato. Saúde. Verdade. Né? Mas isso, a medicina, como o senhor perguntou, a medicina do esporte aí, ela tem avançado. Tanto é que a área do esporte, a área de atividade física, ela é movimentada pela medicina, né, esportiva, pelos estudos, pelas descobertas, pelas recomendações, né? Então é uma área aí que tem ganhado muito espaço e evoluído muito. Essa área do futebol, né? Sim. Cristiano Ronaldo, aquela potência. Eu fico imaginando se ele, quando ele parar, se ele vai se manter, porque ele é muito disciplinado, né? Muito disciplinado, muito. Eu tenho o exemplo do Zé Roberto, né? Ex-seleção Zé Roberto. brasileira. O Zé Roberto, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né? Trocar algumas figurinhas com ele. E ele, até hoje, ele tem uma... Palmeiras! Isso. Não. Veja que nem tudo é perfeito, né? Mas, enfim. Fala do Zé Roberto. Grande atleta de um grande time, né? O Zé Roberto, que não tem mundial. até hoje, até o dia de hoje, inclusive, ele é sócio de uma academia, ele tem uma rotina de treino, porque ele precisa ter os cuidados com a saúde dele. Tanto pela idade que vai se aproximando e pelas consequências que o futebol alto rendimento trouxe para ele. Então ele tem cartilagens, ele tem joelho, sobrecarregados pelo treinamento intenso, na época que ele foi, né, um profissional, um atleta profissional. Então ele usa da atividade física para remediar essa situação, né? Se preciso for, entra com a fisioterapia, mas ele entra com o exercício físico para manter a saúde dele. Ele continua se cuidando. Continua se cuidando com ótimos resultados e índices aí nos exames, né? Para mim, um exemplo muito bom também é o Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. Que é um gordo. Saúde, né? Então, o Ronaldo Fenômeno precisa Vampeta. descobrir. Vampeta. Tá bem também. O Ronaldinho Gaúcho tá com
O Ronaldo chegou a fazer um programa lá do Fantástico para emagrecer, lembra? Eu lembro, tinha aquele programa do Fantástico lá, né? Era o Márcio Atala, né? Márcio Atala, o Márcio conhece? Atala também, ele é uma outra indicação de ler os conteúdos, de visitar o site do Márcio Atala. É um ótimo profissional da área, tem muito a acrescentar, viu? Eu gosto muito de ler e aprendo muito com ele. Olha só. No lado do esporte, a gente tem muito disso, né? Falamos do Ronaldo, do Vampeta. Exemplos. Depende muito daquele que termina a sua carreira e se ele tem ainda um incentivo. Por exemplo, tem uma história de um jogador do Caio Ribeiro da Globo, né? Comentarista atual da Globo, né? Teve um câncer. É. Você vê, e teve que se recuperar. Teve Uma luta ali, né, muito grande e bonita. Conseguir vencer o câncer, é verdade. Um cara muito respeitado por quase todo mundo. Então, cada jogador tem uma história depois disso, né? Exatamente. Eu acho que muitos, é isso que eu falo. A gente vê reportagens no meio esportivos da evolução física disso. Mas a gente não ouve isso que você falou. Mas é para rendimento. Para rendimento. É voltado somente para o rendimento, né? Para o rendimento do atleta. Exatamente. Terminou isso, o que ele tem para seguir? Se ele tem, eu acredito que o Cristiano Ronaldo, talvez o Messi, tem essa possibilidade de depois de terminar, continuar a se manter e corrigir, né, aquilo que vai com a idade, né? Vai acarretar na vida deles. Eles doam o corpo deles, eles massacram o corpo deles para poder ganhar ali um título, né? Representar a nação naquela modalidade que eles praticam. E o senhor falando do futebol, tem um incentivo também que é a questão do retorno financeiro também, que querendo ou não, existe uma motivação e grande, né, para isso. Agora, se a gente olhar para os atletas, o atletismo, por exemplo, qual é o retorno financeiro que eles têm e o quanto que eles se doam para poder atingir o alto rendimento? Né? Grandes guerreiros, que né? retorno tem? A Confederação de Atletismo, a Confederação de Ginástica. Então, a grande mídia não repercute o trabalho deles como é repercutido do atleta de futebol. Um exemplo, não que o futebol não mereça, mas o futebol ele é bem mais, né, colocado na mídia do que as outras modalidades. E os atletas estão lá, buscando tempo, buscando recordes, medalhas, né? E é um ou outro ali que consegue sobressair ali com um bom patrocinador, com bom... A maioria ficam pelo caminho, né? E realmente são corajosos, são guerreiros porque amam o que fazem, né? É um trabalho bonito também. Muito bonito. Se a gente olha o futebol também, até no próprio futebol a gente vai encontrar as escadas, né? Sim, com Por exemplo, certeza. clubes que não têm nenhuma estrutura para manter os atletas com Série saúde C, física, série B aí, né? salários baixos, tudo. Exatamente, dificuldades no Quantos patrocínio. que superam, né? Exatamente. Mesma coisa, a gente chega à Olimpíada no Brasil, começa todo aquele negócio. É interessante, eu lembro do Padre Léo, da Canção Nova, que ele falava das Olimpíadas, como é que chama? Depois das Olimpíadas... Paralimpíadas. Paralimpíadas. Ele Paralimpíadas. Paralimpíadas. Nossa, tô aprendendo? Paralimpíadas. Paraolimpíadas. É um termo que não está errado, né? Mas Paralimpíadas. Paralimpíadas. E o resultado sempre é melhor do que de medalhas, né? De medalhas. Do que o profissionalismo do Brasil. Interessante essas coisas também. Muito interessante. E o apoio talvez não seja tão grande. Não seja tão grande como é a equipe profissional mesmo, né? Uma equipe profissional Mas é a dedicação dos atletas, né? É a superação. É Veja, isso que a gente fala. Eu tenho essa limitação e vou me superar. Né? E ele vai para cima, né? Ele bate recordes, né? Quantos atletas aí não são exemplos para nós, né? E de modo geral na vida, né? Nós vemos ali que ele venceu ali o obstáculo físico, né? Evoluiu, superou, mas o cara, com certeza, em outros aspectos na vida, ele é a mesma coisa, né? Por exemplo,
O piloto de kart, de carro, de Fórmula 1, também tem que ter Nossa, cuidado físico. Um grande cuidado físico. Você falou de Ayrton Senna, né? Exatamente. Todo incentivo. Meu Deus do céu. Olha quanto é amplo demais. Eles precisam ter um grande condicionamento físico, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Denis Navarro. O Denis Navarro, ele é piloto da Stock Car. E ele tinha um preparador físico, onde ele ia 4 vezes na semana na academia para fazer a preparação física. Quando ele conseguia atingir ali, né, um trabalho por excelência, que eles eram divididos tipo de 6 em 6 meses, 8 em 8 meses, almejando uma prova. Quando ele conseguia a evolução ali dentro da preparação física, a corrida dele era outra. Ele conseguia melhores posições por conta de uma boa preparação física. Então, às vezes você está pensando, o cara está parado ali dentro do carro. Mas por quanto tempo o músculo dele, do braço, o músculo da perna vai resistir e o foco dele também nas curvas, né? Que velocidade entrar na curva, né? Reduz até quanto, acelera até quanto para não perder por milésimos de segundos daquele que está vindo atrás. Então, tudo isso a atividade física propiciou para ele. Essa resistência muscular e o foco dele conseguir ali aplicar de melhor maneira possível, organizar ali aceleração, velocidade, abertura de curva. Tudo precisa, né? Tudo precisa. Gente, que benção. Que maravilha, hein? Ou você aí legal. do podcast. Acho que a gente vai precisar de outros momentos ainda para falar de saúde física, né, Marcos? Muito Porque interessante. eu tenho certeza que ia ouvir muitas dúvidas. Só quero falar para você aí que nos acompanha. Você conhece um amigo gordinho, que nem o padre? Compartilha esse podcast. Manda pro gordinho. Manda pra gordinha. Olha um preconceito aí, ó. Olha o preconceito. Cuidado, perdão. Mas eu sou gordinho, né? Então eu posso falar. Mande, né? Para que ele ouça um pouco disso também, para que tenha... O que é preciso na vida é incentivo. Então, isso é uma forma de incentivo. Exato. Falar como é valoroso também você buscar a sua saúde física, tudo. Então, com o Rodrigo aqui, a gente falou de vários assuntos, ele apresentou alguns temas para a gente e foram aparecendo várias outras informações, possibilidades, né? Que maravilha. Rodrigo, um momento muito especial. Quero deixar agora esse espaço para você, para a gente fazer um fechamento do nosso podcast, que foi tão especial. E dicas, orientações, o seu Instagram, né? Todas as informações que sejam necessárias, fica à vontade para você fazer o fechamento. Olha que bom, hein? E aparecendo novas oportunidades, nós podemos aqui, ó, vamos até ver uma questão de comentários aí na página. Nós podemos sugerir alguns exercícios de alongamentos para você fazer antes do trabalho. E algum programa, o Marcos ele já está se colocando à disposição, e o Padre Hélio também, de nós 3 fazermos juntos esses exercícios para vocês, né? Deixa aí o seu comentário, o que você acha disso, vê, né? O Padre Hélio fazendo um alongamento, o Marcos fazendo um outro, vamos combinar? Vamos ver o que os nossos seguidores vão dizer sobre isso. Você concorda com isso? Vamos ver os comentários aí, ó. Vamos combinar esse dia, tá, gente? Mas em resumo, né, de toda... Pode falar, Padre Hélio? Não, fica à vontade. De todo o resumo que nós vimos até aqui, desculpa se em algum momento eu não me expressei tão bem, mas o que eu aconselho que fique marcado para você que ainda não cuida da sua saúde com exercício físico, programe-se. Isso é um sinal de você amar a si próprio, você querer cuidar de si próprio. E faça a experiência. Comece devagar, 1 vez por semana, vai progredindo para 2 e assim. Depois eu vou deixar a minha página do Instagram, chama lá no direct. Eu tenho muito amor pela profissão. A gente vai bater um papo legal. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser falar sobre o exercício físico, pode me chamar lá. A gente vai conversar, responder aquilo que você precisar. E o que eu conseguir responder, o que eu não conseguir, vamos pesquisar juntos. Mas faça por amor a si próprio. E com certeza por amor às pessoas que estão na sua família, né? As pessoas que estão ao seu redor, para que você viva bem, né? Viva melhor. Que você chegue mais, né? Chega mais com saúde, chega mais ali com bom humor. E se esforce para que você possa
começar aí uma atividade. E você que já treina, continua firme e forte, né? Se tiver alguma dúvida também lá, chama. Vamos aí poder somar e aprender cada vez mais juntos. É isso aí, Que Padre. benção. Eu lembro agora do que o Rodrigo acabou de falar. Quando alguém procura o padre, assim, padre, não estou mais conseguindo rezar. Padre, como é difícil rezar o rosário. É a mesma dica que o Rodrigo acaba de dar. Eu digo assim para as pessoas, não consegue rezar o terço? Reza 10 Ave Maria, segunda, terça, quarta, quinta, rezou um terço. Na outra semana dá uma aumentadinha, reza do 20 Ave Maria ali, né? E aí é esse ato de ir progredindo, né? A palavra de Deus diz assim, o Senhor nos dá força para progredir na fé. Então, cada gesto nosso, a questão física é uma questão de progressão, né? Se você vai passar por um personal trainer, ele vai te dar as orientações necessárias do que você está precisando, né? Está lá o seu exame médico, ele vai avaliar, acredita assim, que as coisas vão caminhando. Então, vale a pena a gente tentar fazer, se esforçar, e que você que já faz, incentiva quem ainda não tem essa disposição. Sei que é difícil o outro aceitar, eu estou falando aí que eu não aceito, né? Então, vamos tentar nos ajudar, é pela saúde, não é? Você vê, todo esse tempo nosso, chega mais psicologia, chega mais história, chega mais saúde física, chegará mais nutrição, e com o Rodrigo aqui, chega mais futebol, hein? Olha Copa aí, do ó, Mundo, Copa vamos, do Mundo. estamos organizando aqui talvez assim, após os jogos, alguns comentários aí vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos organizar para falar também, né? Um momento também de entretenimento que é o futebol. Busquemos isso, né? Em todas as nossas situações. Eu disse para vocês no início que cada profissional que está aparecendo aqui, vai botando as ideias na gente aqui, tem algum tipo de conhecimento com o padre, né? O Rodrigo é de Itapevi, lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Amador Bueno, da minha paróquia do Marcos, e a minha paróquia de origem, né? Lá tem a comunidade São Francisco de Assis, que o Rodrigo frequenta. Fui catequista dessa peça Meu aqui. catequista, Padre Hélio. De Crisma. Foi Crisma, Foi né? Crisma. Foi crismado e ideia, tem uma alegria muito grande de ver, não só na igreja, que claro que isso nos alegra muito, presentes na fé, mas como cresceu, progrediu, é isso que a gente está falando. Progrediu, encontrou sua profissão, hoje é casado, tem quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos. É. Então tem uma vida bonita, né, pela frente. Então, essas pessoas todas aqui conosco são pessoas que o padre, de alguma forma ou de outra, teve uma experiência de seminarista, ou mesmo lá com você eu era catequista. Catequista. Nem olha. pensava em ser padre. É, né? ainda não tinha discernido a Não vocação, tinha. ó. E a gente se encontrou hoje, claro, outros momentos também, mas dá uma alegria muito grande saber que, de uma forma ou de outra, a gente também formou esses nossos. Tem Grande tantas pessoas contribuição. bonitas aí, vivendo sua profissão, vivendo sua fé, e a gente fica feliz com isso. Te agradeço muito estar aqui conosco, é uma alegria muito grande, e que mais vezes estaremos juntos, né? Com certeza. Eu que agradeço muito a oportunidade, né, de estar com vocês. Amém. Marcos, valeu, hein? Corrido hoje, mas logo, vamos ver nas próximas semanas, ainda talvez não ao vivo, mas estaremos com mais um episódio do podcast. Vamos pedir a bênção de Deus? Vamos. Deus cheio de bondade, de misericórdia, que nos reuniu neste dia para falar da saúde física, né? Como isso deve agradar a Deus? A gente se cuidar. Somos templos do Espírito Santo. Então que a graça de Deus possa invadir tua casa, tua família e a tua consciência para que você se abra a tudo aquilo que Deus tem no teu coração. Que o Senhor vos abençoe, vos santifique. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chega mais, fica por aqui, mas próxima vez estaremos de volta com mais um tema no Chega Mais. Saúde física foi hoje. Voltará o Rodrigo, hein? Teremos mais.
Deus O Marcos abençoe. fazendo alongamento. E o exercício Marcos fazendo físico, hein? alongamento. Escreve aí, escreve aí. Eu vou numa academia chamada Santa Massa. E tem um espaço grande aqui, Marcos. Ixi. Tem espaço. Dá para levar os equipamentos tudo para lá. Olha, Olha as ideias surgindo, ó. meu filho, eu tô mais cheinho que você. Olha as ideias surgindo, hein? Legal, Marcos. Tchau. Chega lá. Vai vir de bermuda no próximo programa, hein? Chega mais da quadra. Foi?